Olá, eu sou o Kiel. E eu sou a Laura. A Fera da Penha, caso Taninha. Do canal Jaqueline Guerreiro. Vamos ver, não sei do que se trata. Pediram na live, tá pedido, não pode ficar arrependido. Se tiver algum problema com o react de Jaqueline Guerreiro, só avisar, dá um toque aí que a gente retira, pede perdão. Play. Link na descrição. E... Quinta Misteriosa. Gosto demais. Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Mais um Quinta Misteriosa e antes de começar eu quero lembrar vocês que tem uma playlist aqui no canal com todos os vídeos do Quinta. Então se você perdeu algum vídeo ou você é novo por aqui, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, tem vários vídeos com esse mesmo tema aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar. Quase, né? Que vocês vão assistir a playlist completa com todos os vídeos. O caso de hoje é um caso Sampaca brasileiro. é o olho que a íris não encosta na pálpebra de baixo. Isso. Ele fica tipo assim, ele fica pra cima, Vocês pediram bastante pra trazer casos brasileiros aqui pro canal. Então, antes de começar, se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não tá inscrito. Já dá aquele like pra mim se você gosta do Quinta Misteriosa. Aproveita e também me segue lá no Instagram. E agora vamos começar o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu em 1960, no Rio de Janeiro. O casal Antônio e Nilza tinham duas filhas pequenas. Eles moravam no bairro Piedade, no subúrbio do Rio. Enquanto ele saía trabalhar, a Nilza ficava em casa cuidando da casa e das crianças. E ao ver de todo mundo, dos vizinhos e conhecidos e familiares, eles tinham uma vida muito boa e muito tranquila. Mas nem tudo eram flores, não era uma relação tão maravilhosa assim, pelo menos pra um deles. O Antônio tinha um segredo. Um dia, enquanto ele pegava o trem na estação Pedro II para ir para o trabalho, ele acabou conhecendo a Neide Maria Maia Lopes, de 22 anos. A Neide ainda morava com os pais, ela era uma jovem muito solitária, ela gostava muito de ler revistas e livros de suspense, de mistério, essas coisas. E ela trabalhava como comerciária no centro da cidade. Ela lia diariamente a coluna do jornalista e escritor Nelson Rodrigues, que chamava A Vida Como Ela É. Então eles se conheceram nesse trem e acabaram criando uma amizade, e aos poucos a amizade foi virando outra coisa. E eles começaram a ter uma relação, essa relação durou 3 meses. Nesse meio tempo, a Neide não tinha ideia de que ele era casado e que ele tinha 2 filhas, tinha casa, tinha esposa. Ela achava que não, que ele era solteiro e tal, então eles começaram um namoro. O Antônio trabalhava no bairro de Fátima como motorista, então eles se viam praticamente todos os dias e ficaram aí mantendo essa relação pra eles escondidas, né, por pelo menos 3 meses, até que ela descobriu. E a Neide sentia que tinha alguma coisa esquisita, alguma coisa estranha que ela não sabia. Mas como era tudo muito recente, ela tinha medo de perguntar e acabar afastando o Antônio ou acabar dando um fim no romance deles. Então ela deixava essa dúvida de lado e não perguntava nada. Até que um dia ela tava no trem e um amigo dele que acabou percebendo essa relação nova dos dois, acabou contando pra ela que ele era casado, que ele tinha esposa, que ele tinha casa, que ele tinha filhas. E ela surtou. Pra Neide ele era apenas um namorado dela e de repente ele tem uma família, tem esposa. Então ela ficou muito chateada, ficou muito brava com ele e disse que ele tinha apenas uma semana pra terminar o casamento dele se ele quisesse continuar com ela. E o Antônio queria, né? Ele queria estar com a esposa dele e continuar com a amante. Então ela deu esse prazo de uma semana. Ele disse que era pouco tempo e que ela teria que ter um pouquinho mais de paciência, porque essas coisas não se resolviam tão rápido assim. Mas disse pra ela que sim, que ele acabaria o casamento. Ela só precisava ter paciência. Então o namoro escondido dos dois continuou. Fora que ele continuou escondendo tudo isso, porque pra época ter uma amante ou ser a amante era uma coisa extremamente mal vista. Até assim, hoje. as pessoas comentavam Não, mas muito. era extremamente. Hoje eu já ouvi de mulher por aí que fala, não, mas hoje em dia a mulher nem liga tanto se o cara trai. E ficava muito mal falado. Então eles continuaram aí mantendo essa relação em segredo. E aí, conforme o tempo foi passando, os meses foram passando. Eu não tô vendo onde essa história vai, não. Tu já tá vendo? Ele não tava fazendo nada pra cá. Não, porque ele falou, já tô vendo onde essa história vai. Eu não vi ainda, não. Ah, não sei quem vai morrer, mas imagino quem. Por que alguém vai morrer? Porque é o canal dela. É de suspense, não necessariamente alguém vai morrer, pô. Não, porque eu não conhecia o canal dela, não sabia que era sobre assassinato. Acabar com esse casamento e que ele provavelmente não faria nada. E ela até começou a achar que ele tava perdendo o interesse nela, que logo ele ia se cansar e ia voltar pra esposa e nunca ia acabar essa relação, que ela achava que um dia ele acabaria. E aí, quando ela se deu conta de toda essa situação, foi quando ela começou a bolar um plano que durou mais ou menos 6 meses, que ela ficou planejando. Primeiro, ela descobriu aonde o Antônio morava, onde era a casa dele, descobriu o endereço e começou a observar os hábitos familiares, horários da família. Aos poucos, começou a tentar bolar algum plano, alguma coisa que pudesse fazer com que ela se aproximasse da família sem ele saber. Até que um dia ela tomou coragem, foi até a casa deles. Ele tava trabalhando, então ela sabia que o Antônio não estaria em casa. E aí, quando ela abriu a porta, a Neide falou assim pra ela:
oi, tudo bem? Você lembra de mim? A gente estudou junto. E aí ela, no Duque de Caxias? Aí ela, sim. Bait. Só que tipo, ela não lembrava, entendeu? Mas ela deixou ela entrar, começaram a conversar e tal. E ela começou a inventar essa história que elas estudaram juntas pra conseguir se aproximar da Nilza. Tanto que eu até li em alguns lugares que ela fingia que o nome dela também era Nilza, para a Nilza, mas isso não está confirmado, tá? Só que além de dizer que estudou com ela precisava de uma desculpa maior pra poder realmente se aproximar e criar uma amizade com ela. Então ela disse que estava apaixonada pelo irmão da Nilza e pediu a ajuda dela pra se aproximar dele e tudo mais. As visitas da Neide começaram a ser cada vez mais frequentes e toda vez que ela tinha uma oportunidade, ela perguntava coisas sobre o Antônio, perguntava coisas sobre a família. Pra cada vez o sotaque dela, não tô entendendo. Não tô pegando. Tem um toque de Nordeste, tem um toque de Sul. Pois é, não sei. É muito da hora, velho, esse sotaque aí. Tem mais informações. Não me arrisco a falar Até que um de dia, onde como ela quem é. não quer nada, ela perguntou pra Nilza o que... Parece um pouco do Sul, parece um pouco do Nordeste, ela é de Centro-Oeste. Recife. É Centro-Oeste. O Antônio mais amava no mundo. E a resposta foi muito rápida. A Nilza disse que o que ele mais amava era uma das filhas, a Tânia, que ela era a luz dos olhos do pai, que ele amava muito a menininha, era muito próximo dela, e aí tudo começou a desandar. E assim, na cabeça da Neide, eu acredito, né, que naquele momento ela pensou assim, que o que estava impedindo o Antônio de terminar o casamento era as filhas. E aí que ela pensou que se ele não tivesse mais filha nenhuma, ele poderia acabar o casamento tranquilamente e ficar com ela. Foi aí que a Neide começou a se aproximar mais da Tânia, da menininha. Toda visita que ela fazia, ela levava doce, ou uma boneca, ou alguma coisa pra menina. Tanto que aos poucos ela até começou a chamar ela de tia. A Tânia chamava a Neide de tia. E aí aos poucos ela foi se aproximando cada vez mais, ganhando a confiança da menininha. E aí os meses foram passando e em um desses encontros que ela teve com o Antônio, ela perguntou pra ele assim, do nada, você realmente gosta da Nilza? E ele ficou muito assustado, porque como assim ela sabe o nome da esposa dele? E ficou em choque, né? Porque ele não tinha falado nada pra ela até então, ele não tinha dado nenhuma informação sobre a família dele. E aí ele começou a questionar, né, como que ela sabia o nome da esposa dele. Por isso todo relacionamento esse conjugal que eu entro, eu já sou sabia o nome da esposa, como conhecia a casa dele, conhecia as filhas dele. E aí ela disse que se ele não terminasse com ela, tipo, logo, ela ia matar a família inteira dele. Ela disse que ele não terminasse a esposa, como conhecia a casa dele, conhecia as filhas dele. E aí ela disse que se ele não terminasse com ela, tipo, logo, ela ia matar a família inteira dele. Ela disse com essas palavras. Óbvio que ele ficou um pouco assustado, mas não levou a sério, achou que era só uma, sei lá, um ciúme ali no momento. Então ele ignorou toda a cena que ela fez e foi pra casa normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aí no dia 30 de junho daquele mesmo ano, a Taninha, né, que era como chamavam a filha dele, a Tânia, ela não queria ir pra escola nesse dia, não queria ir de jeito nenhum. Então parecia que ela tava pressentindo alguma coisa. Mas a mãe dela acabou levando ela mesmo assim. Na verdade, não era nem escola, era aqueles centros de ensino, sabe? Que normalmente ficavam em casas. E tinha um número pequeno de alunos. Era muito comum, tipo até creche. Hoje existem alguns. Era creche. Um desses. Nesse mesmo dia, durante a tarde, a vizinha da Nilza recebeu um telefonema da Nilza dizendo que uma amiga dela iria buscar a Tânia na escola. Que ela não poderia buscar naquele dia, mas essa amiga iria buscar, pedindo pra ela avisar a direção da escola. E aí, a vizinha dela, foi lá, avisou a diretora. E sem que ninguém confiasse, a Neide chegou lá pra buscar a menina, pegou a Tânia, a própria diretora entregou a Tânia pra ela. E como a Tânia já conhecia ela, já chamava ela de tia, ela não estranhou tanto assim e foi tranquilamente. Não estranhou nada, depois disso, a Neuza chegou pra buscar a filha dela e a diretora disse, não, eu já entreguei a Tânia pra sua amiga, que você disse que ela viria buscar, né? E aí ela ficou desesperada, porque ela não tinha pedido pra ninguém ir buscar a Tânia. Então logo a notícia se espalhou e todo mundo começou a procurar pela menina. O radialista Saulo Gomes também resolveu ajudar o caso. Começou a dizer nas rádios que ela estava desaparecida. Então o Antônio e a Nilza correram pra delegacia. E aí a diretora deu, né, todas as características que ela lembrava da moça que tinha pego a Tânia na escola. E aí o Antônio não teve dúvidas, ele sabia quem era, ele sabia que era a Neide. Só que era amante dele, né? Então ao mesmo tempo que ele sabia quem era, ele não podia simplesmente dizer que era a... Pô, sua filha acaba de ser sequestrada, tu não vai falar, cara? Ué, pelo amor de Deus também, né, mano? Menina pra casa de uma amiga dela que ficava próxima de um matadouro. E outro dia, né, alguns dias antes, ela tinha ido na casa dessa mesma amiga. E ela percebeu que nesse matadouro tinha muito urubu, muito bicho. E aí ela perguntou pra alguém na rua por que tinha tanto bicho assim. E aí eles responderam que esses bichos sempre comiam as carcaças dos animais no matadouro e davam um fim nas carcaças, ninguém nunca mais nem via. Então ela e a Taninha estavam na casa dessa amiga dela. E aí elas estavam conversando normal, ela disse que estava cuidando da filha da amiga dela, mas do nada ela
né, tomou uma atitude um pouco esquisita. Ela pediu pra amiga dela uma tesoura, a amiga dela deu a tesoura pra ela e ela cortou uma mecha do cabelo da Tânia, colocou dentro de um pedaço de papel e guardou na bolsa como se fosse a coisa mais normal do mundo. A amiga dela começou a estranhar. E eu acredito que ela cortou essa mecha de cabelo como que pra provar o que ela faria naquele dia, pra provar pro Antônio que teria sido ela mesmo. Então ela saiu da casa da amiga dela com a Taninha às 8 horas da noite, passou numa venda e comprou uma garrafa de álcool. E a Taninha perguntou o que era a garrafa, pra que era aquilo. E ela respondeu que ela ficaria doente e ela ia dar um remedinho pra ela que tava dentro dessa garrafa. Então nisso ela pegou a menina e começou a ir em direção ao matadouro. E aí ela entrou no matadouro. Nessa altura, com certeza, a Taninha já tava chorando, já tava achando toda aquela situação esquisita. Mesmo sendo criança, você sabe quando alguma coisa não tá normal. E aí a Neide pegou uma arma, cara de velha, né? E deu um tiro na Taninha. 23 anos no e máximo logo agora, após o tiro, ela jogou álcool no corpo dela e tacou fogo no corpo da menina. Depois disso, ela simplesmente foi pra casa dela como se não tivesse feito nada, como se nada tivesse acontecido. E nisso tinha alguns funcionários trabalhando no matadouro. Eles ouviram o barulho da arma, do tiro. Então eles foram ver o que era e acharam o corpo da menininha em chamas, ligaram pra polícia e quando eles chegaram lá, ela já estava morta, já não tinha mais nada que pudesse ser feito. Então a polícia apagou o fogo e logo eles já foram atrás dela. Ela nem imaginava que tinha pessoas no matadouro, então que alguém ia ouvir ou achar o corpo da menina antes, né, de, sei lá, sobrar quase nada praticamente. E aí às 10h30 da noite a polícia chegou na casa dela, tava ela com os pais e eles entraram pedindo pra revistar a casa, revistar as coisas e ela, né, fingindo que nada tinha acontecido, a bolsa dela tava ali. Então eles abriram a bolsa e lá estava a prova, a arma ainda estava na bolsa, então eles não tiveram dúvidas que tinha sido ela. Levaram ela pra delegacia e ao chegar na delegacia, ela permaneceu muito fria, ficava repetindo que ela não tinha nada a ver com o sequestro, não tinha nada a ver com a morte da menina, que ela não sabia nada sobre isso, até que os policiais resolveram levar ela no local do crime. E aí ela se recusou a olhar o corpo da criança, não quis olhar, mas disse que se eles tirassem... Peraí, deixa eu ver. Ali é no cemitério, populares carregam o caixão da menina, da Tânia. Neide levando os pertences deixa a Polícia Federal. Central. Sob as vistas dos policiais, Neide dirige-se para a viatura que a conduziria para a penitenciária de mulheres de Bangu. Essa mulher não tem nunca 23 anos, Mas você nunca viu? mano. Tem um programa do Silvio Santos, aí vai perguntando qual a sua idade. Aí é verdade, 18, o povo um cara antigamente de parecia 30 mais e tantos velho. anos. Ela dali ela ia contar tudo. Porém, chegando lá, foram 12 horas de interrogatório e ela continuou negando e dizendo que não tinha nada a ver com tudo aquilo. Só que aí o Saulo, radialista que, né, participou, digamos assim, de tudo, conseguiu uma permissão para poder entrevistar ela em rádio e todo mundo poderia ouvir, né, a entrevista também. Ela aceitou, foi fazer a entrevista. E como todas as provas eram muito claras que sim, tinha sido ela, a primeira coisa que ele perguntou pra ela foi: por que você cometeu esse crime? E a resposta dela chocou o país inteiro. Ela respondeu: por que você tá me perguntando isso? Você quer saber? Eu só não matei a família toda porque não deu tempo. E a essa altura já não tinha mais o que fazer, eles sabiam que ela era a culpada. E aí ela resolveu contar tudo, começou a dar detalhes de como ela conheceu o Antônio, como tudo começou. E também os 6 meses que ela ficou planejando o crime. Ela contou tudo em detalhes, inclusive a parte do álcool, que a Tânia perguntou o que era. Foi ela que contou, que ela tinha cortado a mecha do cabelo, enfim, todas as informações adicionais, quem contou foi ela. E depois dessa entrevista, né, que milhares de pessoas escutaram, eles levaram ela de novo pra delegacia e lá na porta da delegacia tinha milhares de pessoas gritando, pedindo pena de morte, muito chocadas com tudo aquilo e pedindo urgentemente que eles tomassem logo uma decisão do que fariam com ela. As pessoas estavam muito, muito bravas e o caso se espalhou muito rápido. Então a Neide foi levada à penitenciária, mas o julgamento dela só aconteceu 4 meses depois e ela foi condenada a 33 anos de prisão. E ela até tentou, né, com advogados e tal, fazer uma defesa, mas não tinha como fazer uma defesa para uma pessoa que planejou tudo aquilo e foi claramente um crime passional. Eles queriam alegar que ela tinha algum problema mental, alguma doença, mas ela não tinha, na verdade. Então foi crime passional e ela foi condenada a 33 anos de prisão. E aí, em abril de 1964, ela teve mais um julgamento, um novo julgamento, e a sentença dela foi de pena máxima, porém ela só cumpriu 15 anos dessa pena. E nesses 15 anos que ela estava na cadeia, ela carregava uma boneca pra lá e pra cá, dizendo que era filha dela, e as pessoas
pessoas até foram entrevistar ela algumas vezes lá na cadeia. E uma vez perguntaram pra ela o que ela faria, né, quando ela saísse da Ela cadeia. matou só a E ela criança, dizia mano. assim, não, eu não vou sair, eu nunca vou sair. E eles falavam, não, quando acabar sua pena, você vai sair da cadeia. E ela dizia não, que ela não sairia. E acho que era tipo uma metáfora, né, que ela estava presa pra sempre depois do que ela fez. E que Mas dentro da 15 cadeia anos fora, é ela um- ainda assim estaria é presa. bastante. Depois que Pelas sua nossas pena, leis, né, tá ela saiu da ligado? cadeia e hoje ela vive na zona norte do Rio. Mora num apartamento sozinha. Os seus vizinhos dizem que ela é uma pessoa muito quieta, muito solitária, raramente sai. E que as únicas coisas que ela faz em casa é ver TV. E como paga o apartamento, Bruno? Antônio e a Nilza como? ainda Eu não vivem entendo juntos, isso. continuam Também casados, não. tiveram outros 3 filhos depois que tão tudo aquilo casados. aconteceu. Hoje eles também têm 6 netos e 2 tiveram um Ele era bebê. E bonitão, alguns hein? quilômetros dali, o Antônio e a Nilza ainda vivem juntos, continuam. Eles moram perto da mulher. Ai, que horror, Alguns velho, quilômetros. Que horror, que horror, que horror. Que isso? Casados, tiveram outros 3 filhos depois que tudo aquilo aconteceu. Hoje eles também têm 6 netos e 2 bisnetos. Então, apesar de toda aquela coisa horrível que aconteceu, eles permaneceram juntos. E o matador, onde aconteceu o crime, virou uma praça e ganhou uma placa que lembra, né, a tragédia. E até hoje o túmulo da Taninha recebe muitos presentes, mensagens agradecendo porque muitas pessoas acreditam que ela virou uma santa. Então, pra quem, né, se um dia for visitar o túmulo dela, vai ver que tem várias coisas e flores e plaquinhas. Adorei essa guria aí, mano. É muito a ela. bom. E esse foi o caso de Ela hoje conta da de uma Fera maneira da muito Penha, boa, que é mano. como eles se referem a Neide até hoje. Nos jornais, toda vez que saía, né, matérias sobre isso, era sempre assim que eles se referiam a ela. Então, por isso Pelo o jeito título, tá né, Fera viva da Penha. ainda. E se você gostou do caso de hoje, já dá bastante like pra mim aqui embaixo, se inscreve no canal, Bastante caso você like. não esteja inscrito. Dá Aproveita bastante e me segue nas like redes aqui sociais que eu vou embaixo. deixar aí na Ah, tela pra Depois- vocês. E é isso, eu vejo vocês. vídeo. Isso é a Fera da Penha. Jaqueline Guerreiro. Até a próxima.